Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, 4 de dezembro, nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Essa é a penúltima aula deste ano. Nós ainda na próxima semana teremos a última, a derradeira deste ano, e depois retornaremos em 2025, né, com as nossas aulas, as nossas transmissões aqui, sempre online, ao vivo, pelo Instagram Cetadib. Importante mencionarmos que também as nossas aulas, que são transmitidas aqui pelo Instagram, elas também ficam disponibilizadas logo no dia seguinte no nosso canal no YouTube, que é Cetadib também. Desde já, não é? Desde já que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vossa família, que o ministério de cada um de vocês sejam abençoados grandemente pela presença maravilhosa do Senhor. Essa já a nossa aula de número 216, aula de número 216, e nós queremos engrandecer a Deus porque até aqui Ele nos tem ajudado, e com isso vamos seguindo, perseverando em servir ao Senhor grandemente, porque o Senhor é bom. É verdade? Diomar Joaquim da Silva é o nosso gerente aqui do Cetadib. Está ele aí presente na live, na nossa aula de número 217. Irmãos e irmãs que sempre, não é, tradicionalmente estão conosco aqui, né, participando das nossas aulas, porque desejam, gostam, né, desse assunto que envolve a escatologia, a teologia bíblica, e aqui estamos mais uma vez para bendizer o nome do Senhor e juntamente com o pastor Ciro Zibordi podermos realizar a definida para hoje. É importante já mencionar para os irmãos que estão aqui que as perguntas ou as dúvidas que os irmãos têm, não é só escrever nos comentários aqui na nossa transmissão, ou se você vai assistir depois no YouTube, escreva também nos comentários, porque nada fica sem resposta. A gente sempre dá retorno para aqueles irmãos que estão somente acessam para saudar e para fazer algum comentário. A gente está sempre respondendo também os irmãos. Pastor Ciro, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Hércules. Vai bem? Tudo bem? Sempre melhorando? Graças a Deus. Muito frio aí? Rapaz, não é que esfriou? Esfriou aqui. Aqui no Rio está um vento frio. Aqui está aquele ventinho de outono. Não era mais para ser, mas tem chovido alguns dias já seguidos aqui. E aí, hoje à tarde, eu já percebi, até quando eu saí com a Eliane para resolver uma questão aqui, eu comentei com ela, olha, o clima mudou-se, tá diferente. Mas... o clima tá... O clima deu uma geladinha, assim, com certeza. Deu uma gelada aqui, eu tô até com a porta aberta aqui. Então, eu aqui, aonde está o estúdio, não tem janela, né? Uhum. Deixa eu rodar aqui para os irmãos verem, ó. Aqui não tem janela não, gente, ó. Aqui não tem. E aí eu acabo tendo que ligar o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado. Tá lá o bichinho, ó. Eu ligo o ar-condicionado porque fica abafado e eu já começo a suar, né? Mas é isso. Lá no Maranhão tá calor. Maravilha, que bom, né? Que bom. Pois é, meu pastor, eu tava pensando comigo aqui que eu gosto dos hinos da harpa cristã, rapaz. Olha, nós já conversamos lá atrás, nas primeiras lives que nós fizemos juntos, isso lá no 2020, né? Nós conversamos a respeito da nossa vida, nossa conversão, nossa presença na igreja, como fomos para a igreja. Então, quem assistiu aquela lá, vai saber que eu não me converti na Assembleia de Deus, eu me converti na Igreja Metodista do Brasil, aqui em Apucarana, e depois me casei com a Eliane, filho do pastor presidente da Assembleia de Deus aqui da cidade, e a gente acabou vindo para a Assembleia de Deus no ano de 98, não é? A partir de 1998 passamos a servir a Deus na Assembleia de Deus, mas eu sempre me identifiquei com os hinos da harpa cristã. Não sou cantor, né, então não vou me meter a cantar, mas eu gosto do hino 422, que diz assim, ó: no céu não entra pecado. Ó, fica a dica. Fica a dica. O céu não entra pecado. Fadiga
tristeza nem dor. Não diga tristeza nem dor. Não Isso é há bonito, hein? coração quebrantado, Pois pois todos todos são são cheios de cheios de amor. amor. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse povo nem eram os melhores teólogos do seu tempo e escreveram as verdades bíblicas que a turma fica arrumando pelo em ovo para discutir hoje, né? Pois é. Mas Hoje em dia, eu entendi. Eu entendi aí a referência. rapaz, a turma está precisando arrumar uma roça para carpir, viu? Meu amigo. A coisa está Tá difícil. complicado. Sabe o que vai acontecer? Isso vai despertar mais confusão no coração dos nossos irmãos do que elucidação. Infelizmente. Não é porque são duas pessoas que têm o seu nome aí nos anais da denominação e eu vejo isso que vai trazer algum amargor. Mas, enfim... O debate está acirrado aí, né? O povo quer ibope. E nós queremos servir a Deus. Como eu escrevi naquele comentáriozinho da sua aula de ontem, que foi supimpa. Ó, quem não assistiu, perdeu. Já vou adiantando aqui. Mas dá tempo, né? É só acessar o canal do pastor Silas e eu fiz até e assistir a aula 34. Eu acabei fazendo um corte também, por causa dessa questão aí, que o pessoal estava me perguntando muito. E aí ontem na live eu acabei fazendo uma abordagem rápida. E como muita gente não assiste uma live de 2 horas, né? Aí eu consegui fazer um corte dentro do próprio YouTube mesmo. Assunto ali. Aí fiz o corte e já publiquei agora à noite também. Já vi. Eu estava aqui editando os slides da escola dominical, aí entrou, eu já coloquei lá para ver. Mas é maravilha. O fato é, meus irmãos, que eu quero dizer, se você ainda não está inscrito no canal do pastor Silas Iborde, se inscreva no YouTube, Silas Iborde. Se inscreva ali, se torne membro do canal, ajude ele lá nessas questões, porque o pastor Ciro tem feito um trabalho muito bom em relação, não é, àquilo que se propõe. Então, você que não está inscrito lá e está certamente perdendo, arrume um tempinho, porque a se considerar um dia de 24 horas, se você deter pelo menos 20 minutos do seu tempo num dia para meditar ali, com certeza você vai aprender e terá elucidado uma série de dúvidas. Não é que o pastor Ciro aproveita o tempo que ele tem ali para resolver também essas questões. Então, fica a dica aí para os irmãos. Se inscreva lá no canal se você ainda não é inscrito. Não é? Eu vou colocar aqui, meu irmão, para você que está perguntando como é o nome. Ó. É Ciro Ziborde. Ziborde. Deixa eu colocar um detalhezinho aqui, ó, lá no YouTube. Pronto. Eu vou deixar fixado aqui para os irmãos. Depois eu vou colocar o meu contato, daí eu fixo. Está fixado, Ciro Ziborde no YouTube. Você acesse lá, se inscreva e, podendo, se torne membro do canal. Ajude o pastor Ciro, porque isso é muito bom. Não é? Maravilha. E apenas para deixar aqui o meu parecer, no céu não entra pecado. Se os cabachos que entram pecado... tristeza nem dor. Eles vão ter que forçar o texto bíblico demais, mas demais da conta para conseguir falar uma bobagem dessa. Mas vamos lá. Jesus é bom. Nossa aula hoje, meu pastor, é de número 216. A de quarta-feira que vem será a nossa última deste ano. Olha aí. A irmã Lisa terminou o bacharel. Maravilha, olha aí que benção. É a irmã Lisa de Andrade. Lado de formação de obreiros. É isso aí, minha filha. Cresça na graça e no conhecimento, porque Deus usa exatamente e de melhor forma aqueles que têm instrumentalidade para serem usados. É uma Lisa de Andrade, né? Isso. Porque há pessoas que não investem na sua vida, não investem no seu ministério e querem que Deus faça através deles a obra de Deus. Não vai rolar. Essa é a verdade. Não vai rolar. Você precisa buscar qualificativos para servir a Deus, porque a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Tem até quem usa a Bíblia de forma errada, né? O indivíduo, para não fazer, ele diz assim, olha, a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas não é para deixar de fazer, é exatamente para que você se prepare, se qualifique e faça bem feito. Porque você deixar de fazer porque é maldito que faz relaxadamente,
Aí, meu Deus do céu, né? Vamos falar o que é verdade. Tem outros. É pior do que dizer que no céu vai entrar pecado. E tem outros que, para não estudar, usam aquele lá, a letra mata, né? Também, é outros, tem isso aí também. Não É é? a letra mata. Mas é isso. Então, a nossa live hoje, a de número 216, será a penúltima. Quarta-feira próxima será a 217, a nossa última deste ano de 2024. Depois nós retornaremos em 2025, porque o vaso é de barro, né? A gente também precisa dar uma descansadinha e tal, dar uma atenção para a família. Jesus é maravilhoso e nós vamos avançando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Apenas já para deixar antecipado isso, mas a gente também vai divulgar, nessa semana, né, a realização da live, que será a última deste ano de 2017. Muito bem, meu pastor, vamos aqui avançando, né? Me diz aqui uma consideração inicial, alguma questão que o senhor queira, pastor Ciro, mencionar aqui, não é? Eu quero agradecer, irmão, aí pela divulgação. Nosso canal ali, graças a Deus, estamos chegando na conclusão daquela maratona sobre o Apocalipse. Quer dizer, ontem foi a aula 34, né? Ainda faltam 6. Eu acho que talvez devido a essa questão também de fim de ano, e talvez não termine esse ano, né? Porque já estamos em dezembro. Vamos ver se eu vou conseguir concluir esse ano. Se eu não concluir esse ano, fica para o ano que vem. O pessoal não está com pressa mesmo, né? Eu falei ontem de apressar, tentar fazer 2 aulas nessa semana. Aí alguém falou, não, pode ir devagar mesmo, que senão vai acabar. Porque tem os irmãos que vão anotando, né? Tem o pessoal que gosta de anotar. E aí é importante fazer mais cadenciado. E eu pretendo também, assim que terminar essa exposição de todos os capítulos, eu creio que eu vou fazer mais umas 2 ou 3 ainda de Apocalipse para responder perguntas, porque, claro, a gente vai falando, vão surgindo dúvidas também. Com certeza. Claro que muitas perguntas que eles vão me fazer, nós já temos respondido aqui nessas lives do CEPTADB, né? Então vai ser uma oportunidade também para a gente voltar a recomendar o nosso curso, Perguntas Escatológicas, porque ali é isso aí, ó. Tem muitas perguntas que a gente tem respondido, né, pastor, ao longo aí desses 5 anos. Longos anos já, hein, de 5 live. anos. Aqui. Já vai fechar 5 anos. Em março fecha 5 anos. Pois é. Nós ficamos, né? Muitos começaram com esse trabalho, depois pararam e a gente continua aí. Com certeza. Vamos avançando em nome de Jesus. O fato é que nós temos que fazer a obra de Deus e aqui estamos fazendo, procurando fazer, né? Inclusive eu tenho dito que a gente está receptível a tudo, não é? Às vezes algum irmão tem uma sugestão, não é? Não só a questão de perguntas aqui para temário, mas sugestão a respeito do trabalho, a gente está receptivo a isso também, assim como aqueles que também querem fazer algum comentário que de repente nem seja tão conveniente, mas a gente está receptivo, recebe, né? Recebe tanto elogio como crítica. Essa é a verdade. E como a gente está na busca de fazer o melhor, às vezes tem alguma coisa que a gente pode fazer para fazer melhor e acaba não fazendo porque nos falta ali a percepção disso. E os irmãos que sempre estão nos acompanhando, que a gente percebe que há um grupo de pessoas que são fiéis, né? Todas as nossas aulas estão conosco aqui. E aí, obviamente, a gente está aí recebendo também dos irmãos, não é? Sugestões. Mas é isso. Vamos avançar aqui, meu pastor. Vamos avançar, porque o temário tem 5 questões, possivelmente tem algumas aqui que demoram um pouco mais, né, para que a gente possa ajeitar essa questão aí com os irmãos. Vou tentar ser bem sucinto hoje. Amém. Olha só. Meu jovem Trojas. Não, Joás. Acho que é Rojas. KST Rojoás. Rapaz, é assim, ó. Não vai ter tristeza não, meu filho. Tribunal de Cristo é para receber bênção, galardão. Tristeza vai ser os que vão ficar na terra. Esses que vão ficar na terra vão passar a tristeza, com certeza. Agora, quem vai ser arrebatado, não vai ter tristeza, nem dor,
não vai... Enfim, essa desgraceira toda que a gente encara hoje em dia, isso não é para aqueles que vão experimentar o arrebatamento. Meu pastor, vamos lá. Questão primeira de hoje é esta: como será a convivência da igreja e das pessoas naturais que viverão aqui no período do milênio? Então, nós já respondemos essa pergunta algumas vezes, mas o irmão também sempre reforça, né, que é importante nós explicarmos para os irmãos que o milênio é um mistério para nós. É bom que se diga isso. A gente tem algumas informações na Bíblia, mas nós não podemos ir além. O que nós sabemos sobre o milênio é que vai haver, de fato, uma reconfiguração da Terra. Deus vai fazer isso. Jesus vai reinar aqui na Terra. Está claro também isso no texto sagrado. A igreja vai estar com o Senhor, porque a Bíblia diz que onde Ele estiver, nós estaremos. Estaremos para sempre com o Senhor, diz o texto sagrado. Também Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Ali é uma passagem que diz que os mártires do período tribulacional ressuscitam justamente para reinar com o Senhor por 1000 anos. E a igreja do arrebatamento também estará com o Senhor, porque ela descerá com Ele. Porque ali em Apocalipse 19 são os exércitos, está no plural ali, os exércitos de Deus, mas nós sabemos que aqueles exércitos são uma referência à igreja, porque diz que eles estão vestidos de linho finíssimo. E o linho finíssimo, o mesmo capítulo informa que são as justiças dos santos. Ora, não pode ser anjos, porque os anjos não foram justificados. Então só pode ser igreja, porque justiça dos santos não existe nenhum justo de nascimento. Então são aqueles que foram justificados. Não são anjos, porque os anjos são seres que foram criados já num estado diferente do nosso. Eles não precisam de regeneração, de justificação, de santificação, como é o nosso caso. Claro que os anjos tiveram ali um momento em que eles foram testados, e aqueles que mantiveram o seu principado, como diz a Bíblia, eles foram confirmados como anjos santos e eleitos. Aqueles que se rebelaram contra Deus, na rebelião de Satanás, eles foram confirmados como anjos caídos. Mas não consta, e não há necessidade, claro, pela natureza dos anjos, de que eles foram regenerados, justificados, santificados, como é o caso de nós que fazemos parte da igreja. Então não há dúvida de que quando a Bíblia diz que aqueles que acompanham o Senhor, que virá triunfante, montado num cavalo branco, estão igualmente montados em cavalos brancos. E ali tem um detalhe, né? Porque Jesus ele está com a veste salpicada de sangue, e os exércitos que acompanham o Senhor estão com as suas vestes brancas, não tem nenhuma Mancha de sangue, né? Isso aí mostra que o Senhor é quem vai batalhar, não há necessidade, a igreja não vai precisar batalhar. É o Senhor, claro que a batalha ali não é no sentido literal, de batalha mesmo, Jesus vai lutar, ele vai vencer com a sopro da sua boca, com o sopro da sua boca, diz a Bíblia, mas como ali é uma revelação pictórica, não é simbólica, aquelas roupas, aquela roupa respingada de sangue, salpicada de sangue, como diz a Bíblia, né, ou tingida de sangue, é uma referência à vitória de Jesus sobre os inimigos, porque no próprio livro de Apocalipse, também num cumprimento da profecia de Isaías, o Senhor é aquele que vai pisar o lagar para vencer. Isso fala da batalha do Armagedon. Mas a igreja, então, vem com o Senhor glorificada, e o Senhor vai implantar o milênio. Só que antes de ele implantar o milênio, ele vai fazer um julgamento, que é chamado julgamento dos gentios. Quando ele fizer o julgamento dos gentios, diz a Bíblia que ele vai, na verdade, separar as nações, porque Joel profetizou dizendo que haverá multidões no vale da decisão. Multidões no vale da decisão. É porque o Senhor vem, ele desce a terra, ele vai pisar, diz a Bíblia, no Monte das Oliveiras. Zacarias diz que o monte vai se abrir em duas partes, vai abrir de norte a sul, formando um novo vale de leste a oeste.
ou seja, ampliando muito mais a área de combate, porque as nações combatentes vão estar reunidas no Vale de Armagedon, mas Jesus desce no Monte das Oliveiras. O Monte Meguido, que tem a ver com o Armagedon, não é o mesmo Monte das Oliveiras. Só que quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, ele se abre em duas partes, vai abrir um vale muito maior, que vai se juntar ao Monte Meguido, ali o Vale do Monte Meguido, que é o Armagedon, ou Armagedon, né? E aí, aquelas tropas todas vão estar reunidas, ali o inimigo vai conseguir convencer aquelas nações a pelejar contra o próprio Senhor, mas todos vão ser destruídos de imediato. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Apocalipse diz que eles vão ser lançados vivos, e segundo os Tessalonicenses diz que o Senhor matará, o anticristo será morto com o sopro da sua boca. Parece uma contradição, mas na verdade aquele matar que está lá em segundo os Tessalonicenses é uma ênfase principal, claro, para a morte no seu sentido pleno, não é apenas morte física, é a morte no seu sentido final, não é? Porque a morte, que a Bíblia chama de segunda morte, a segunda morte que é mencionada lá em Apocalipse, capítulo 20, por ocasião do juízo final, ela já é experimentada de maneira antecipada pelo anticristo e falso profeta, porque eles vão inaugurar o lago de fogo, o Guiena. Então, por isso, eles são mortos, porque eles não vão... Ali diz que eles vão ser lançados vivos, por quê? Porque eles não vão precisar passar pela morte física para depois ressuscitar e ser julgados e assim serem lançados no lago de fogo, que será a segunda morte. Eles já vão direto para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, eles já vão provar essa separação eterna de Deus, que é chamada de segunda morte. E aí, o Senhor, tendo vencido, tendo triunfado nessa batalha do Armagedon, ele reúne as nações sobreviventes, dividindo-as em dois grupos. É claro que nem todas as nações vão estar alinhadas ou serão aliadas do anticristo. Haverá uma parte dos povos, das nações que vão ali estar aliados a Israel, e eles vão ser absolvidos e vão ingressar, diz a Bíblia, no milênio, como povos naturais. O Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado. Os outros que forem condenados, claro, vão ser esses, já vão ser lançados direto no lago de fogo, porque terão já também passado pelo julgamento. Eles não vão precisar chegar no trono branco, no juízo final, porque eles já terão sido julgados pelo justo juiz e vão fazer companhia ao anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo. Então, com isso, começa o milênio com dois tipos de povos. A igreja glorificada, que, claro, já está numa outra dimensão, uma dimensão superior, não está mais sujeita às leis deste mundo, às leis da física, etc. E nós temos os povos naturais, que vão estar vivendo como nós hoje, ainda tendo, claro, a natureza adâmica, sujeitos ao pecado, sujeitos à morte, mas, claro, desfrutando de uma terra reconfigurada, uma terra em que haverá toda sorte de bens, de bênçãos da parte de Deus, haverá paz abundante, Deus vai tirar a ferocidade dos animais, como diz a Bíblia, e a Bíblia diz que haverá longevidade e assim por diante, mas o pecado continuará na terra, o inimigo vai estar preso também. Eu acabei esquecendo de mencionar isso, que o inimigo também será preso antes do início do milênio. Então o milênio já começa sem Satanás, que é o grande tentador, o fomentador do pecado na terra. Mas o ser humano, ele não peca só por causa do pecado, ele peca porque ele tem uma natureza caída. Mas com Jesus reinando, e esses que estão começando o milênio, sendo todos, por assim dizer, salvos, porque eles ingressam no milênio depois de ter passado pelo julgamento, claro, eles terão conhecido ali o Senhor que vai julgar, e eles entram nessa condição, evidentemente, de salvos. Mas vão nascer pessoas durante o milênio. E, claro, e os próprios que entraram como salvos do milênio,
eles precisam perseverar como salvos. E aí, chegamos na pergunta do nosso irmão, que ele quer saber sobre a convivência. Eu também gostaria de saber, porque realmente a gente não tem uma informação clara na Bíblia sobre essa questão da convivência. O que nós temos é que existe a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque nós vamos ser como os anjos, a Bíblia diz. Claro, Jesus falava no sentido do casamento, que não se casam, nem se dão em casamento, mas seremos como os anjos. Mas eu penso também que seremos como os anjos no sentido de que vamos estar nessa dimensão como Jesus. Também teremos um corpo semelhante ao de Jesus, diz a Bíblia. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele também atravessava portas fechadas, ele desaparecia aqui, aparecia ali, e não tinha mais aquela restrição, porque já estava numa outra dimensão, digamos assim, mas podendo interagir com as pessoas que estão ainda no seu estado como de hoje, o estado natural. Então eu penso que nós vamos reinar com Cristo, vamos participar do seu reinado, então é evidente que, havendo necessidade de interagirmos com os povos naturais, isso vai acontecer porque nós poderemos, evidentemente, assim como os anjos podem, se apresentar às pessoas e interagir com elas. A gente vê isso em Gênesis, os anjos interagindo com Abraão. Nós vemos também aquele anjo que apareceu lá para Josué e para Gideão, para o pai de Sansão, perdão, ali. Então, a Bíblia menciona alguns casos assim, e nós temos também o próprio Senhor Jesus, após a sua ressurreição. Então, haverá possibilidade de convivência, haverá possibilidade de interação, embora a igreja já esteja no estado em que ela não tem mais necessidades como nós hoje temos. Os povos naturais, claro, eles vão ter as mesmas necessidades de alimentação, descanso. Claro, é outra reconfiguração, é outra configuração da Terra, mas ainda estarão debaixo de estarão vivendo ainda um estado natural, como diz a Bíblia. Mas a possibilidade de interação existe. O fato é que a Bíblia mostra que teremos, né, esses dois povos vivendo no milênio. A igreja com Cristo glorificada, sem mais a possibilidade de pecar, porque o pecado estará ausente. Glorificação implica justamente que não há mais o pecado não vai estar presente. Ou seja, nosso corpo vai ser um corpo glorificado e, portanto, que não necessita mais de nada do ponto de vista natural. Ah, mas Jesus não comeu? Jesus não comeu com seus discípulos, comeu peixe e tal? Comeu. Mas ele não comeu porque precisava comer. Ele comeu para demonstrar que era ele mesmo, porque ali havia incredulidade até de Tomé. Tomé quis tocar para ver se era Jesus mesmo. E só creio se eu ver. E Jesus mostrou para Tomé que era ele. Também comeu com os outros discípulos para ali convencer-lhes de que era ele. Mas isso não quer dizer que ele precisava, de fato, comer. E aí tem mistérios que a gente precisa esperar, mas haverá, de acordo com a Bíblia, tem várias profecias, em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 65, nos Salmos também você tem menções ao milênio, Ezequiel capítulos 40, 48, ali você vê claramente que haverá um reino na terra, e o Senhor vai reinar. Veja que no livro do profeta Ezequiel tem o nome da cidade, o Senhor está ali, porque o Senhor vai estar presente. Agora, como que pode se dar isso? Alguém questiona, porque quem pode ver o Senhor e permanecer vivo? Claro que o Senhor, se ele se revelar como ele é, em glória, a pessoa estando nessa esfera natural não vai suportar. Mas o Senhor, que tem todo o poder, ele pode também se apresentar de uma maneira que as pessoas possam vê-lo. Porque o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder.
Então, se ele quiser limitar a sua própria glória para que as pessoas possam também contemplá-lo, de alguma forma ter ali algum contato com ele, ou até mesmo com os seus súditos, isso será possível. Então, essa convivência será possível. Maravilha, meu pastor. Tá ótimo. Deixa eu só informar os irmãos. O Alisson Alcântara, que está aqui na live, ele está colocando informações a respeito dos cursos do CETADB. Eu já verifiquei que ele colocou a respeito do curso esse curso de escatologia, né? Perguntas escatológicas. Esse aqui ele já pôs as informações aí também. Agora está colocando aí as informações do curso básico de teologia, não é? Para que aqueles que se interessarem possam estar entrando em contato na Secretaria do CETADB para tal. Isso porque nós iniciamos a nossa campanha da Black Friday depois do feriado de novembro e nós demos um prazo, porque vários pastores estão formando turmas, não é, dos cursos, e aí pediram um prazo maior para poder inscrever o povo, receber e tal, para poder formar a turma. Então, a nossa promoção de Black Friday está indo até dia 9, segunda-feira próxima. Por isso que o Alisson está colocando aí as informações para os interessados poderem contactar a Secretaria do CETADB. Deixa eu colocar aqui para os irmãos, para ficar mais fácil também para os irmãos que quiserem contactar. Eu vou deixar fixado aqui para os nossos irmãos. Olha só, deixa eu ver, está certinho. Não é que está certo? Fixou ali para os irmãos. Muito bem, vamos lá. A segunda questão para hoje, meu pastor, é esta aqui, ó, sobre haver morte de povos naturais no período do milênio. Como o diabo estará preso, a morte também não estará? Essa pergunta aí, nós percebemos que ela até nos oferece a oportunidade de fazer um esclarecimento, porque muitos irmãos costumam ver a morte como se fosse um espírito. Até porque isso aí aparece nos filmes, né? A morte com aquela aparência, com a foice, né? Então, quer dizer, muita gente sempre ouviu falar que a morte é um espírito, porque a Bíblia apresenta muitas vezes a morte de uma maneira figurada, né? Uma figuração de linguagem, como se fosse uma pessoa. O último inimigo a ser vencido é a morte e tal. Então, as pessoas têm essa impressão de que a morte é um espírito, que é uma pessoa assim como Satanás. Mas não. Isso é figuração de linguagem. A morte, ela é um estado. A morte é um estado. Então, como estado, a morte continua. A morte continua no período milenial. O fato de Satanás estar preso não faz com que a morte deixe de existir. Isaías 65, versículo 20, deixa claro que haverá, nós já temos lido esse versículo aqui recorrentemente, é um versículo que mostra que haverá pecado e haverá morte no milênio. Então, a morte não é um espírito, a morte não é uma pessoa, a morte é um estado. Ah, mas por que diz que a morte será lançada no lago de fogo? Ali nós temos explicado já também, Apocalipse capítulo 20, que menciona ali o juízo final, a partir do versículo 11 até o 14, diz que ali, após o julgamento, diz que Deus lançará no lago de fogo a morte e o Hades. Na língua portuguesa aparece morte e inferno, em algumas versões, que acaba gerando confusão, porque o Hades não é o inferno final. O Hades pode até ser chamado de um inferno, mas o Hades, na Bíblia, é o lugar onde estão as almas dos perdidos, a parte imaterial dos perdidos. Então é importante entender que ali em Apocalipse nós temos o emprego de uma figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia, quando você toma ali o conteúdo pelo continente e você toma ali outros aspectos, né? Também uma coisa pela outra, e que, na verdade, nós temos que entender que morte ali, o termo morte,
ele representa os corpos mortos. E o Hades significa as almas dos mortos. Não as almas mortas, porque a alma não morre. Agora, morte, ela se refere aos corpos, porque é o corpo que morre. A alma não morre, evidentemente. Deus não criou a alma com essa... Diferentemente do que dizem os adventistas do sétimo dia, né? Que defendem a mortalidade da alma, a alma não morre. Então, por isso que quando aparece ali a morte e o Hades foram lançados no inferno, o que significa isso? Para o juízo final, vai haver uma ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é justamente a reunião da parte, porque na morte ocorre a separação. Na morte, o que acontece? A parte material fica na terra e a parte imaterial fica sob o controle de Deus. No caso dos justos, claro, vão para o paraíso. No caso dos ímpios, a parte imaterial vai para o Hades. No juízo final, o que vai acontecer? Vai haver a ressurreição dos ímpios. Não é uma ressurreição gloriosa, é uma ressurreição ignominiosa, mas vai haver a reconstituição. Vai haver ali a união ou a reunião do corpo, a parte material, com a parte imaterial, que está no Hades. Então, havendo essa reunião, Deus vai sentenciar aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, ali diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. O que significa isso? Significa que a totalidade do ser humano, que é formado pela parte material e a parte imaterial, ou falando numa linguagem mais tricotômica, no caso, espírito, alma e corpo, é porque espírito e alma, essas duas partes representam o homem interior, ou a parte imaterial, por isso nós estamos falando em duas partes. Então, é por isso que a Bíblia diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. É como se alguém que pega assim, fora de contexto, pode pensar que são dois outros espíritos. Assim como a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, também haverá um espírito chamado Hades e outro espírito chamado morte. Mas não é isso. Ali é figuração de linguagem. Então não é que a morte seja uma pessoa. A morte é um estado. E quando Paulo também fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, é porque nós vamos ressuscitar. Não é que aquele que vai morrer, não é que a morte vai morrer por último, vai ser vencido, perdão, por último. Porque muita gente fala assim: como que o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo só depois do milênio? Se a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, e a morte já é vencida no arrebatamento. Então vocês, dispensacionalistas, ficam inventando essas teorias e tal. Não, não é. É que ali, quando Paulo fala que a morte é o último inimigo, ele não está falando de uma pessoa. Ele está falando que a igreja ela vai triunfar sobre a morte. O último inimigo para a igreja, porque quando nós formos transformados, a Bíblia diz que o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Ou seja, nós, como salvos, vamos ser glorificados e vamos vencer a morte. É o nosso último inimigo a ser vencido, antes da nossa transformação, da nossa glorificação. Havendo essa glorificação, a morte terá sido vencida, porque é a redenção do nosso corpo. O nosso corpo, porque veja, nós vamos estar com o nosso corpo, mas é o corpo glorificado. O texto diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esta carne mortal, mas esta carne glorificada, aí sim, ela pode herdar o reino de Deus. E glorificada significa que a morte terá sido vencida. Onde está, a morte, o teu aguilhão, disse Paulo. Então é o último inimigo a ser vencido, nesse sentido. Mas não é que a morte seja uma pessoa. Então, voltando para a questão do milênio, o diabo vai estar preso. Agora a morte vai estar presente. Por quê? Porque a morte para os povos naturais, aqueles que ainda não foram glorificados, a morte para eles é uma realidade. A morte para eles não terá sido vencida, porque a morte estará presente. Mas, irmãos, e os ímpios, depois do juízo final, como que fica? Eles vão viver eternamente? Então eles serão imortais? Serão imortais.
eles também eles vão ser revestidos dessa imortalidade. Mas não é um estado glorioso, é um estado ignominioso. A igreja ela vai ser revestida da imortalidade e também vai ser glorificada. Então, é o estado de glória para a igreja. Creio que deu para entender, não deu? Maravilha, com certeza, meu pastor. Eu vou falar uma coisa para ti, rapaz. Eu estou com a impressão que as letrinhas aqui estão tão miúdas. Eu vim para a live e esqueci de pegar o óculos. Eu estou conseguindo ler, mas aí fica meio embaçadinho. Mas dá para ver. Seu olho melhorou, então, hein? Não, mas é que eu coloco o óculos para evitar alguma confusão. Algumas letras assim, quando mistura com outras ali, a gente consegue definir, porque define, né? Mas amém. Jesus é bom. Vamos lá. A próxima questão, meu pastor, é esta aqui. Quando ocorrerá a primeira ressurreição? Então, primeiro vamos só entender o que é a primeira ressurreição, né? Porque muita gente tem dificuldade em entender esse termo. Esse termo, claro, quando se fala em primeira, alguém pensa sempre numa questão de um evento. Pensa num evento, né? A primeira ressurreição é um evento único. Mas quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 5, em que a Bíblia menciona a primeira e a segunda ressurreição, a Bíblia está falando claramente ali de modalidade. Diz, inclusive, que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque não provará a segunda morte. Mas diz que os outros mortos não ressuscitarão até que passe os 1000 anos. Por quê? Eles vão ressuscitar por ocasião do juízo final. E todos ali são ímpios. A Bíblia deixa claro que eles vão provar a segunda morte. Porque a segunda ressurreição, exatamente, a segunda ressurreição está ligada à segunda morte. Então, quem ressuscitar, quem fizer parte da segunda ressurreição, vai provar a segunda morte, que é a condenação eterna, a separação eterna de Deus. Então, o que acontece? Primeira ressurreição tem que ser vista como uma modalidade. Jesus, em João 5, também numa referência a Daniel 12, ele diz que chegará o momento em que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Então, tem a ressurreição da vida e tem a ressurreição da condenação. Mas a Bíblia precisa ser interpretada, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se tivéssemos apenas Daniel 12 e João capítulo 5, versículos 28 e 29, nós poderíamos concluir que a ressurreição vai acontecer tudo de uma vez só. Então, vai haver a ressurreição de uma única vez, o Senhor virá e haverá a ressurreição daqueles que ressuscitam para a vida e os que ressuscitam para a condenação. Porém, Jesus mesmo deixou claro que a ressurreição dos justos é uma ressurreição seletiva. Lá em Lucas, me parece que no capítulo 20, ele diz que haverá a ressurreição dentre os mortos. Dentre os mortos. Ekton necron, não é? O termo ali, que é uma ressurreição seletiva, uma ressurreição dentre os mortos. Então, ali Jesus já lança a luz. E Paulo, então, explica, quando ele, em 1 Coríntios 15, ele fala da ressurreição, a partir do versículo 23, ele diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo a sua vida. Quando ele diz Cristo as primícias, e ele faz toda uma argumentação, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Ele então deixa claro que a nossa ressurreição, ela será do mesmo tipo da ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou em glória, Jesus ressuscitou num corpo glorioso. Ele ressuscitou. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou num corpo glorioso, a igreja também terá um corpo semelhante ao seu, porque Paulo falou, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou,
nós haveremos de ressuscitar, e se Cristo é as primícias dos que dormem, isso fica claro que ele já ressuscitou, fazendo parte da primeira ressurreição, ele deu start, ele que deu início a esta primeira ressurreição. Então não se trata de um evento único. A ressurreição, que é chamada primeira, é, na verdade, uma modalidade de ressurreição e que vai contemplar algumas etapas. O próprio Senhor Jesus inaugurou essa primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Haverá no arrebatamento a ressurreição, porque o mesmo Senhor descerá do céu, diz a Bíblia, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia mostra também em Apocalipse 20, versículo 4, que os mártires do período tribulacional, eles vão ressuscitar, e diz a Bíblia, e reinarão com Cristo por 1000 anos, e aqueles não são os mesmos que ressuscitam no arrebatamento, porque há uma diferença muito grande entre as duas passagens. Na ressurreição de 1 Tessalonicenses, Jesus ainda está nos ares, quando ocorre a ressurreição. E lá em Apocalipse 20, Jesus está com os 2 pés na terra, ele já terá pisado o lagar, como diz a Bíblia, já terá vencido o anticristo, falso profeta, Satanás já terá sido aprisionado. Só depois de tudo isso é que os mortos do período tribulacional, os mártires, os salvos em Cristo que morreram dentro daquele período, eles ressuscitam. Então, por aí, sem pormenorizar mais, você já percebe que a primeira ressurreição não deve ser entendida como um evento único. A primeira ressurreição deve ser entendida como um tipo, que é a ressurreição da vida, a ressurreição daqueles que estão salvos em Cristo. Enquanto que a segunda ressurreição, a Bíblia é clara ao dizer que são daqueles que vão ressuscitar somente depois do milênio para comparecer diante do trono branco e experimentar a segunda morte, que é a condenação. A segunda morte é o que a Bíblia chama de condenação. Então, pastor Hércules, quando ocorrerá a primeira ressurreição? Ela começou com Jesus, quando ele ressuscitou, vai continuar no arrebatamento da igreja, vai ocorrer também após o período tribulacional, no caso dos mártires, e tem também o caso das 2 testemunhas que morrem e ressuscitam dentro do período tribulacional. Elas certamente, pelos próprios indícios no livro de Apocalipse, elas ressuscitam para estar com o Senhor, então elas já são glorificadas e, portanto, fazem parte da primeira ressurreição. Maravilha! Então nós podemos dizer que a primeira ressurreição é ressurreição para a vida. E a segunda ressurreição é para quem vai estar no bico do corvo, vai sofrer de eternidade a eternidade. Eita Deus! Aí o negócio aí vai ficar estreito, hein? O Israel está querendo saber se vai ter tristeza no tribunal de Cristo. Assista lá o debate que os 2 irmãozinhos lá vão fazer, que você vai ficar sabendo. Na minha opinião, eu estou com o hino 422, para não mencionar a Bíblia aqui, porque alguém vai escandalizar. Vai ter meu vídeo também, se ele quiser. E com certeza, acessa o canal do Pastor Ciro, lá. Assista a aula 34, toda tem ali o assunto, mas se não tem um recorte que foi publicado agora, perto de 20 horas. Tem um corte que eu fiz hoje respondendo a pergunta. Haverá tristeza no céu? Que eu falo justamente do tribunal de Cristo, né? Não haverá. Mas vamos lá. A última questão, meu pastor, para hoje é esta aqui, ó. Porque muitos assembleianos, se é que pode se dizer que são, né, assembleianos, mas porque muitos assembleianos têm aderido ao pós-tribulacionismo, seria por conta dos dias maus que estamos vivendo e pensam ser a grande tribulação? Então, eu penso que muitos assembleianos, né, estão se tornando pós-tribulacionistas. Primeiro, vamos citar uma coisa assim maior, né? Que é o caso, que nós podemos dizer que é o descaso, melhor dizendo, de alguns pregadores e ensinadores da nossa própria denominação com a nossa declaração de fé. A realidade é essa. Nós temos aí pessoas que têm... tá vendo? Nós temos pessoas no nosso meio que têm nome, que têm fama, que têm prestígio, mas que desprezam a nossa declaração de fé. E eu sempre enfatizo, as pessoas acham até que eu exagero quando eu falo isso,
Mas, para mim, o assembleiano que se preza, ele tem que subscrever a sua declaração de fé. Ah, mas e a Bíblia? Veja, é um erro quem pensa dessa maneira, porque toda instituição, toda denominação tem as suas doutrinas fundamentais que se baseiam na Bíblia. Tanto que a nossa declaração de fé, cada ponto doutrinário dela diz o quê? Cremos, professamos e ensinamos. Ou seja, nós só podemos professar aquilo que nós cremos e só podemos ensinar aquilo que professamos. Então, um ponto está relacionado ao outro. Eu fico preocupado quando eu vejo, por exemplo, um assembleano dizendo: eu sou assembleano, mas eu sou calvinista. Eu sou assembleano, mas eu sou pós-tribulacionista. É incoerente. É incoerente. Eu vou ser sincero. Se fosse o meu caso, se eu fosse calvinista e fosse pós-tribulacionista, eu deixaria de ser assembleano, porque eu seria honesto. Porque é honestidade você subscrever uma declaração de fé da denominação a qual você pertence. Não estou dizendo que a pessoa que não subscreve as doutrinas da Assembleia de Deus está condenado e tal. Mas temos que ser coerentes. Se eu sou assembleiano de fato, eu tenho que ser por convicção. Para que eu vou ficar numa denominação? Para criar confusão? Para fazer proselitismo? Acho que é para isso. A pessoa deve se sentir uma infiltrada. Eu vou mudar a cabeça desses assembleianos e tal. Veja, é um erro, porque a Assembleia de Deus já é uma denominação que tem aí mais de 110 anos. As nossas doutrinas, elas estão bem fundamentadas, diferentemente de alguém que aí, desavisado e desautorizado, falou certamente: a Assembleia de Deus não tem doutrina. A gente pega um pouquinho da Batista, um pouquinho... A pessoa que fala isso é porque não conhece sua própria denominação. Precisa estudar, se aprofundar, porque a nossa igreja ela tem doutrina, ela tem já muito bem definidos os seus pontos doutrinários. Isso não só do ponto de vista bíblico, mas histórico. Histórico. Não pense você que a nossa igreja ela não tem base erudita. Alguém, às vezes, gosta de basear-se em posicionamentos leigos, né? Claro, você vai ver a Assembleia de Deus, que cresceu muito, é uma grande denominação, então ela cresceu em lugares pobres, em comunidades, obreiros leigos, diferentes de igrejas como a presbiteriana, por exemplo, que para abrir, eles têm todo lá, tem que ter um pastor que estudou não sei quanto tempo e tal. A nossa igreja, como ela cresce muito, muitas vezes os obreiros eles vão se notabilizando um pouquinho, eles já recebem uma grande responsabilidade. Mas nós temos escola dominical, nós temos cursos teológicos, e o obreiro que se interessar e que for fiel à sua denominação nesse sentido, ele vai se interessar e vai querer se aprofundar. Agora, infelizmente, alguns obreiros nossos da Assembleia de Deus não fazem caso da nossa declaração de fé. Eu fico até preocupado quando eu ouço alguns dizendo assim: não, olha, o importante é que Jesus vem e a igreja vai. Se é antes, se é depois. Então é uma postura minimalista que acaba gerando essa dúvida. E aí muita gente que não tem também embasamento acaba ouvindo aí algum debate ou algum pós-tribulacionista de renome. Tem alguns aí que estão se destacando e pessoas que falam muito bem, que têm uma boa argumentação. E aí a pessoa ouve uma argumentação dessa e acredita que o pós-tribulacionismo é uma posição bíblica e tal, e que o preto... os irmãos brincam, gostam de fazer gracejos, né? E zombar da nossa posição, mas a grande realidade é que quando nós estudamos a fundo, com profundidade, a nossa doutrina pré-tribulacionista, nós vemos que ela é muito bem fundamentada na Bíblia, ela é muito fundamentada também na história, e a gente vê que tem muitas informações desonestas na internet, como aquele filmete que associa o dispensacionalismo com o adventismo, com a maçonaria, que é algo absurdo, que diz que o pré-tribulacionismo começou com John Nelson Darby, quando ele teve um encontro com uma menina de 15 anos, que é um absurdo, porque John Nelson Darby era um teólogo, alguém que traduziu a Bíblia diretamente dos originais.
e que antes dele já havia o posicionamento dispensacionalista, tanto que tem uma obra que, graças a Deus, foi traduzida para a língua portuguesa há pouco tempo, que é Dispensacionalismo antes de Darby, de William Watson, que é uma obra, não é muito fácil de ler, é uma obra realmente um tanto maçante, porque é uma obra mais acadêmica. Então, William Watson fez uma pesquisa nas bibliotecas britânicas, em Londres, sobretudo, e ele descobriu, na sua pesquisa, que Darby, na verdade, ele não veio da cabeça dele, nem da cabeça dessa menina aí que o pessoal diz. O que Darby fez foi reunir todo o pensamento que havia sobre essas doutrinas do pré-tribulacionismo, e ele fez uma boa sistematização, mas não foi ele que inventou, foi ele que sistematizou melhor, não é? Então é isso que acontece. Então, o primeiro ponto que eu quero mencionar é que o descaso de pregadores e ensinadores com a nossa declaração de fé, essa conduta minimalista que eu citei, acaba aí fazendo com que as pessoas pensem que o pré-tribulacionismo é uma doutrina menor, de menos importância, com menos embasamento do que o pós-tribulacionismo, e nós temos demonstrado que não, porque nós não podemos confundir. O erro do pós-tribulacionismo é que ele harmoniza forçosamente textos de categorias diferentes, porque a Bíblia tem textos sobre o arrebatamento da igreja e textos sobre a descida de Jesus à terra. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu dei um exemplo agora há pouco que mostra isso. Quando eu falo da ressurreição que ocorre por ocasião do arrebatamento e a ressurreição que ocorre por ocasião, não da descida de Jesus, mas quando ele já estiver com os dois pés na terra. São eventos diferentes que mostram que, na verdade, o arrebatamento não pode ser confundido com a descida propriamente dita de Jesus à terra. Então, eu aconselho os nossos pastores, pregadores, ensinadores que conheçam melhor o nosso posicionamento, para que também possam influenciar os mais jovens. Um outro ponto que eu acho que tem ajudado também aí a nossa declaração de fé, muito importante. Mas, então, quem puder adquirir, adquira, que é muito barato. Você pode pedir pelo site da CPAD, pode pedir até pela Amazon, que chega fácil também, e você encontra com facilidade. Eu peço muita coisa pela Amazon, às vezes chega no dia seguinte para mim, e às vezes com desconto e tudo, e eu acho que vale a pena. Agora, então, o que eu estava dizendo, acho que eu citei dois pontos num só, não é? O descaso de pregadores e ensinadores com a nossa declaração de fé e a falta de conhecimento aprofundado. Porque tem muitos irmãos que pensam, por exemplo, que nós já estamos em meio à tribulação. Porque, como o irmão citou aí na pergunta, porque eles não sabem ainda que há uma diferença entre as tribulações pelas quais a igreja sempre passou com o período tribulacional. Jesus prometeu, e a Bíblia promete, que nós não vamos passar pelo período tribulacional. Então, nós pensamos que é importante, né, que agora também tem havido eventos importantes, aí, fóruns, né, que a nossa CGADB tem organizado, talvez contribuam para os obreiros aí conhecerem, né, melhor a nossa doutrina, os obreiros que são mais leigos e aqueles que são mais estudados. É bom também que tenham coerência, né? Porque se você pode ter uma convicção diferente, mas se você é assembleiano, eu acho que é bom você ter cuidado, porque a nossa doutrina não é algo que surgiu do nada. Foi o pastor Antônio Gilberto que inventou. Foi o pastor Hércules que inventou essa teoria. Não. A nossa doutrina, ela já foi debatida, discutida, e ao longo do tempo. Nós temos uma declaração de fé que é de 1916, a Declaração de Verdades Fundamentais. E desde essa época tem havido aí debates e a confirmação dessas doutrinas. Então, quem é assembleiano é por opção, é porque de fato conhece as suas doutrinas,
Claro, quando uma pessoa se converte, ela muitas vezes não tem conhecimento das doutrinas. E na medida, vamos dar um exemplo aqui, não gosto de ficar citando denominações, mas vamos dizer que uma pessoa se converte na Igreja Universal. Outro dia eu estava, aliás, o irmão que corta o meu cabelo aqui em Niterói, se ele me ouvir aí, que me perdoe eu dar esse exemplo, mas ele é uma pessoa muito amigável, ele não vai ficar triste com o que eu vou dizer agora. Mas ele estava cortando meu cabelo e nós conversando ali sobre algumas questões, e dali a pouco ele disse, então, o irmão sabe, né, porque muitas pessoas não entendem, né, que o diabo é irmão de Jesus. O diabo é irmão de Jesus, mas ele se voltou contra Deus e por isso ele foi expulso. Eu falei, o quê, irmão? O que o irmão falou aí? Não, o diabo não é irmão de Jesus, não. Jesus é Deus. O diabo é um anjo caído e tal, mas ele não é Deus. Então você veja que em algumas igrejas, como é o caso da Igreja Universal, não tem essa questão doutrinária. Mas as pessoas muitas vezes estão lá, ouvem lá, tem um momento ali. Eu creio que Jesus tem salvado pessoas na Igreja Universal. Mas a igreja em si não tem uma doutrina ortodoxa. Então há muita gente que, na medida que vai estudando a Bíblia, ela vai conhecendo, percebendo qual é a doutrina e muitas vezes acabam saindo da Igreja Universal. Por quê? Porque não estão de acordo ali com aquele sistema, com aquela posição. Então, da mesma forma, a pessoa que se converte na Assembleia de Deus, ela vai passar pelo discipulado, vai estudar na escola dominical, vai conhecer a doutrina da Assembleia de Deus. Ora, se a pessoa conhece a doutrina da Assembleia de Deus e discorda, ela tem total liberdade para procurar uma outra igreja que esteja de acordo com a sua fé. Agora, ficar na Assembleia de Deus, não estou dizendo para as pessoas saírem da Assembleia de Deus, mas eu estou dizendo por uma questão de honestidade. Se eu tivesse alguma divergência com algum ponto fundamental aí da nossa, que consta da nossa declaração de fé, para que eu vou enganar-me a mim mesmo? Eu ia procurar, claro, um segmento, uma denominação que estivesse de acordo com a minha maneira de crer. Maravilha, meu pastor. Está resolvida esta questão. Então, nós vamos ter ainda a última questão, que vai ficar para a próxima semana. Esta aqui, ó. Algumas revelações do Apocalipse já estão se cumprindo. A pergunta é, algumas revelações do Apocalipse já estão se cumprindo ou só vão se cumprir depois do início da tribulação? Essa fica para a próxima semana. Lembrando que nós temos a live toda quarta-feira, porém, a da semana que vem será a última deste ano de 2024. Do ano, né? Isso. Então você, com certeza, poderá estar com a gente para esta última aula. Então esta questão aqui vai ficar já para o temário da próxima semana e vamos acrescentar ainda outras. Pastor Ciro, a oportunidade é sua para as suas considerações finais e com isso nós estaremos já encerrando a nossa aula, a de número 216. Eu tenho sempre aproveitado para convidar os irmãos para assistir nossa live do dia seguinte, mas nessa semana foi ontem, né? Porque eu não tinha feito na semana passada, então amanhã nós não vamos ter a live, mas eu quero convidar os irmãos que estão aí em dúvida sobre essa questão aí, se vai haver tristeza no céu, que tem lá um corte, né, que nós fizemos, e tem a live também, se você não assistiu, a live completa. Mas, pastor Ecos, quero agradecer pela oportunidade, agradecer o irmão também que ontem, aí com todas as suas ocupações, o irmão ainda nos prestigiou ali, o irmão realmente é um exemplo para todos nós. O irmão foi lá e participou, deixou seu comentário, e isso aí é um exemplo, né? Então, a gente, às vezes, vê pessoas que jamais fariam isso, mas o irmão é uma pessoa que tem apoiado aí É que eu também preciso aprender, meu filho. Não, não. Eu também preciso aprender. Eu vou falar igual. Né? A gente incentiva justamente por isso, para os irmãos se animarem para aprenderem. Porque é necessário. Fala igual João Batista, né? Eu deveria ir a ti, tu vens a mim. Mas tá bom. Transmita aí a nossa saudação para a nossa querida irmã Eliane, nossa vice-diretora, e a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Apucarana, os funcionários do CETADB. E eu também quero agradecer a todos os irmãos que estão participando dessa live aí. Que Deus abençoe ricamente a todos. Muito bem. A irmã Fernanda está dizendo que nunca ouviu falar da declaração de fé. Pode ser que o pastor dela não comente. Ó. Isso aqui é o livro da declaração de fé.
É justamente esse meu falha aqui, dos... esse meu aqui é uma edição especial de luxo e tal, com capa dura. Enfim, mas você compra a versão que é a encadernação mais simples por, se não me engano, acho que é 11 ou 12 reais. Né? 11 ou 12 reais é uma coisa assim. No site da CPAD você vai conseguir comprar o exemplar. É importante porque tem ali os temas principais da nossa fé pentecostal assembleiana exposto, bem explicado. Esse material não foi um material feito por uma única pessoa, mas um grupo de teólogos da nossa denominação que se reuniu, né, para poder elaborar esse trabalho e com certeza é uma benção, né? Muito bem. Irmão Pereira, Arruda, Brenda, eu não incentivo buscar PDF nos canais. Porque este canal da EBD, por exemplo, que o irmão está mencionando aí, tem livro do pastor Círio Zibordi que está lá, cuja autoria é dele, e os direitos autorais é da CPAD. Então, quem pega material de PDF nesses canais, na minha concepção, está pecando, porque não está adquirindo os direitos sobre o material que o pastor Círio trabalhou e que a CPAD também trabalhou para publicar, para editar, para soltar o material. Então, essa é a minha visão. Até porque eu recentemente fechei um canal, né, que estava compartilhando material do CETADB e notificamos extrajudicialmente outros dois, e eu tenho acompanhado alguns outros, inclusive canais que dizem que é da EBD e que já até compartilham as lições que vai ser utilizada no próximo trimestre, estão lá. Eu notifiquei esses dias o Jefferson lá na CPAD, passei para ele o canal, quem são os administradores, para que a CPAD possa agir juridicamente e fechar esses canais. Porque é, na minha concepção, uma pouca vergonha nós estarmos atrás de adquirir PDF de material que nós não pagamos por eles. Aí existe uma série de questões que eu não vou entrar aqui no mérito, mas é errado. É errado porque uma editora, para publicar um material, paga imposto, paga o escritor, não é? Os irmãos podem até não saber, mas o pastor Ciro, ainda que é uma fração, não é? Mas recebe desses livros dele, de autoria dele, que são muitos, são 15, 16, 17 livros, né, editados pela CPAD. Então, a empresa, casa publicadora, tem custos com isso. E quando nós adquirimos, quando nós simplesmente baixamos um PDF, nós estamos pecando, né? Pecando. Aí, então, só essa a informação. Se o irmão me permite rapidamente, um minuto, além de ser pecado, quem faz esse tipo de coisa, de baixar livro, aí, de sites e tal, está lesando o erário, porque isso aí também precisa ser mencionado. Está lesando a editora, está lesando o autor, porque tem o contrato de direitos autorais. Então, a pessoa às vezes não leva em conta isso. Tal, é para obra de Deus, não sei o quê. Pois é, mas isso aí envolve um trabalho, envolve pessoas que trabalham, Com certeza. Emprego, gera emprego, né? Então, quer dizer, quando você faz tudo isso, você está contribuindo para a empresa quebrar e haver desemprego. Tudo isso você está fazendo. Porque a editora também tem altos custos. Não pense você que custa barato. Graça, né? Papel, que vem fácil. Papel e... Não mesmo. Não mesmo. Só para os irmãos terem uma ideia, esse negócio de dólar a R$6, para imprimir livro, o papel tem que ser comprado, pago antecipado. E a cotação do momento. A hora que você compra é a cotação. Você faz o pagamento na cotação daquele momento e aí vem o papel para você poder imprimir os livros. Né? Então não tem choro. E aí tem imposto em cima e vem toda aquela coisa. Né? Mas enfim, não é a nossa questão aqui da live. Mas eu não aconselho baixar PDF de parte alguma. Adquira. Né? Economize 2 Coca-Cola dentro do mês, que já vai ser suficiente para que você adquira uma declaração de fé, que não precisa ser essa de luxo, porque na época eu comprei com desconto uma caixa, né? Uma caixa, eu comprei uma caixa isso aqui e doei para os obreiros nossos aqui na igreja. Enfim, mas é um trabalho. Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira, às 22 horas, aqui no Instagram do CETAD, nós vamos então realizar a última aula deste ano de 2024. Você já é o nosso convidado para estar conosco e sermos juntos abençoados
e edificados para a glória de Deus. Pastor Ciro, aquele abraço. Receba aí a nossa saudação, juntamente com a irmã Luciana e também a irmã Júlia. O Senhor continue abençoando a vida de vocês. Pastor Evandro, segue firme aí, meu filho. É benção. Saudade, meu irmão. Aquele abraço. Pai do Senhor a todos.